Moradores de Bebedouro reclamam da falta de limpeza, segurança e organização no cemitério municipal. Sacos com ossos humanos foram encontrados abandonados num almoxarifado. Situação Toda que semana revolta a população. Toda semana, essa empresária reserva um dia para visitar os túmulos do pai e do sogro no cemitério municipal São João Batista, em Bebedouro. Na última, foi surpreendida com o furto de uma placa de bronze em uma das sepulturas e se queixa da falta de segurança. Segundo a empresária, o acesso de vândalos e criminosos é facilitado pelos muros baixos, quebrados e a iluminação precária. Não é só o dinheiro. Porque você cuida, você está ali todo domingo, você está molhando as plantinhas, você rega, você aduba a plantinha. E aí vem um ser e pedra. E não é a primeira vez. Já roubaram as argolas, eu repus, agora roubaram a plaquinha. E de quem vai ser essa responsabilidade? Quem vai tomar a frente disso? A falta de manutenção e conservação do local também é denunciada por essa vereadora, que encontrou lixo espalhado, túmulos abertos, restos de caixões queimados e um ossário, em condições irregulares. Dezenas de sacos de lixo com restos mortais foram encontrados abandonados em uma espécie de almoxarifado. Esse ossário, as denúncias que me chegaram, que está aqui há mais de 10 anos. Então tem um amontoado de ossos ali que não se tomou uma providência. Não mandaram triturar, não deram o destino ideal, está ali. E num lugar assim, totalmente irregular, não tem nem vitrô, um mau cheiro, está ali para quem quiser conferir. E os caixões, eles estão sendo queimados de forma irregular, ainda danificando o patrimônio público. Em nenhuma das sacolas há identificação. São pessoas que faleceram há mais de 5 anos. Prazo dado pela administração do local para a exumação dos corpos. Vizinha do cemitério, Dona Rose diz que não aguenta o mau cheiro e a fumaça que invade a casa sempre quando colocam fogo no entulho acumulado na área. Eles queimam na parte assim da noite, queimam lixo, caixão, resto de caixão, roupa. Então o cheiro é terrível, terrível, terrível. Entra tudo dentro da minha casa, inclusive até passei mal por esses dias, porque eu tenho a rinite. E imagina a fumaça, o cheiro, como que é. Ataquei, fiquei 2 dias só passando remédio no nariz, remédio para alergia, então é gasto. Ximene Osório, de Bebedouro, para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que a segurança foi reforçada com a instalação de 16 câmeras. Todos os túmulos estão passando por um processo de georreferenciamento com a atualização cadastral. Destacou que a limpeza do cemitério é realizada diariamente. A coleta dos resíduos infectantes é realizada por uma empresa especializada toda quarta-feira ou conforme a demanda. Para falar mais sobre esse grave problema, está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo o Fabrício Martins Pereira, advogado. Doutor, qual a importância de zelar por um espaço como esse? Afinal, estamos falando de um cemitério. Ótima tarde. Ótima tarde. A importância é muito grande e ela envolve algumas nuances e algumas proteções do direito, por exemplo, o cadáver. O cadáver, ele representa, né, para os familiares a memória da família, né, e para toda uma sociedade. De uma certa forma que a legislação protege e considera crime o vilipêndio ao cadáver, ou seja, o menosprezo ao cadáver. No artigo 212 do Código Penal, há uma previsão de pena para aquele que vilipendia o cadáver. Então, assim, se essas disposições desses ossários não estão em conformidade, né, com a dignidade do ser humano, ali relata na reportagem que sacos são colocados sem identificação dos corpos, evidentemente que se está cometendo o crime de vilipêndio ao cadáver. Com relação a material infectante, a Prefeitura diz que tem uma empresa recolhendo, mas a gente vê pelas imagens ali que, na verdade, não está sendo recolhido, está sendo acumulado. Isso pode causar contaminação do solo e a poluição é clara, é nítida com relação à declaração da vizinha que recebe fumaça com cheiro, ou seja, matéria orgânica sendo queimada e trazendo a poluição no ar para dentro da casa dela. Doutor, é realmente dessa forma que a população
parentes desses entes queridos devem agir, ou seja, cobrar pelo menos a manutenção básica aí desse local. Sim, dentro do município, os munícipes podem fazer a denúncia aos vereadores para que cobrem da prefeitura mais incisivamente uma resposta da solução de todos esses problemas e junto ao Ministério Público para que acione a prefeitura através de um inquérito civil e, se necessário for, uma ação civil pública para que mude o comportamento por absoluto, no sentido do respeito à memória da cidade, dos parentes, do cadáver e que também cesse essa poluição. Não se pode colocar fogo em material nem dessa natureza e de nem natureza nenhuma. Basta verificar todas as normas sanitárias que são observadas quando há necessidade de uma cremação de um cadáver. Aí não é diferente, pelo fato de que o cadáver está há mais tempo depositado nas urnas em terra, não quer dizer que ele também possa ser, por essa razão, queimado. São normas sanitárias que não estão sendo respeitadas desta forma que está sendo feita essa queima desse material todo. Segundo os denunciantes aí na reportagem, são sacos com ossos humanos abandonados no almoxarifado, restos de caixões, entulhos, tudo isso é queimado. Ou seja, né, doutora, fica difícil depois cobrar algo da prefeitura, cobrar algo da população, na verdade, quando a própria prefeitura não dá o exemplo de como agir da forma correta. Exatamente, né? O poder público deve-se ter a consciência, né, os governantes, de que são os primeiros a dar exemplo na sociedade. O exemplo ao respeito à imagem das pessoas, à dignidade, o respeito ao meio ambiente para que não haja poluição e incentivar as políticas. Na verdade, os prefeitos, as prefeituras, o poder público deve estar incentivando com políticas, inclusive, de educação ambiental e etc. E quando vemos uma atitude dessa, a gente vê que, infelizmente, o país está no caminho errado. As pessoas não estão sabendo governar com respeito e dignidade. Analisando todo esse cenário, doutor, quais seriam as medidas mais eficazes, então, para resolver essas questões que têm prejudicado tanto também os moradores do entorno desse cemitério? O Ministério Público, né, através dos seus promotores, ele tutela os direitos coletivos e difusos. Aí, como nós não verificamos identificação, né, nesses sacos onde estão os ossos, aí, evidentemente que você não consegue destacar um dano específico a um ou outro corpo referente ao crime do vilipêndio de cadáver. Mas como afeta toda a coletividade, certamente um direito difuso está sendo desrespeitado. Então, o Ministério Público tem a ação civil pública para exigir, através de sanção do Poder Judiciário, que os governantes abandonem essas práticas reprováveis e estabeleçam práticas coerentes, corretas e devidamente dentro de uma exigência sanitária e do respeito da dignidade humana. Então, a ação civil pública é um instrumento forte do Ministério Público para mudar essa situação toda e também os vereadores com relação a cobranças, porque eles têm efetivamente a fiscalização dos atos, das atitudes do Poder Executivo Municipal. O que não dá é para continuar da maneira como está hoje aí nesse cemitério da cidade e tantas famílias sofrendo, né? Doutor Fabrício Martins Pereira, advogado. Doutor, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Um grande abraço. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Grande abraço.